Estou aqui para mais um vídeo de Lendo o Manual. Gostaria de dizer que passei alguns dias sem fazer vídeos, mas estou voltando. E hoje eu gostaria de abordar um tema bastante interessante. Quando o homem se esconde de Deus. Quando o homem se esconde de Deus. Segundo Gênesis capítulo 3, nós observamos a primeira vez que o homem se esconde de Deus. Deus havia criado o homem, criado a mulher e colocado eles no jardim para cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado. E havia dito apenas uma coisa que era proibido para eles, era comer da árvore do fruto, da árvore do meio. E o que é que acontece? Eles terminaram conversando com um certo animal estranho, peçonhento, que era uma serpente. A mulher deu ouvidos à serpente e ela condicionou, ela mostrou à mulher que seria legal ela comer daquela árvore, porque a árvore era boa aos seus olhos, porque a árvore era agradável no paladar. E ela foi influenciada por aquela persuasão daquela serpente e comeu do fruto que era proibido para ela. E também deu ao seu marido, a Adão. E o que é interessante nisso é que Deus ele vinha todos os dias conversar com o homem no jardim. Mas no final deste dia aconteceu algo interessante. Deus veio conversar com eles e eles já não estavam mais no lugar cotidiano dessa conversa, desse diálogo. Eles já estavam escondidos, haviam feitos vestiduras que eram apenas como aventais de folhas de fio, que cobriam apenas um pedaço do seu corpo. Eles começaram a ver que naquela circunstância o seu corpo estava nu. Até então não se tinha nenhum problema com isso, mas a partir do momento que eles comeram do fruto da árvore do meio, eles começaram a observar que estar nu não era legal, que estar nu não era correto. E o que é que eu entendo com isso? É que todas as pessoas, todo ser humano só se esconde de Deus quando faz coisa errada. Nós podemos observar que desde criança o ser humano é assim. Quando crianças fazem traquinagem, muitas vezes até se machucam e costumam a não chorar para não mostrar que fizeram coisa errada. Ficam desconfiadas, ficam todas cabisbaixas. E isso é interessante porque já está intrínseco no ser humano esse sentimento. E o que é que eu trago como lição para isso? É que as pessoas elas se escondem de Deus de diversas maneiras. Nesse caso de Adão, diz o manual que ele começou a perceber todas as coisas de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais como é que eu posso dizer, natural, humana, não da forma que Deus queria que ele visse as coisas, de forma pura, de forma verdadeira, de forma agradável. E o que é que eu tiro de lição? Eu tiro de lição é que muitas pessoas não acreditam em Deus, porque elas vivem se escondendo dentro delas próprias. Muitas pessoas não dão ouvidos à palavra de Deus porque elas mesmas estão conduzindo a sua própria vida pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias convicções. Convicções estas que não dão garantias. Não dão garantias porque essas pessoas, elas, ao falecer, ao morrer, elas não sabem para onde vão. Elas não sabem o dia, como vai ser após a morte. Ela não sabe como é a vida após a morte. E as Escrituras Sagradas, o manual de Deus, ele nos dá a garantia de como é a vida após a morte. E existem dois caminhos. Um caminho é a vida eterna com Deus. É a salvação mediante o Salvador Jesus Cristo. E a segunda é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É uma escolha que todo ser humano ele escolhe. E dentro dessa escolha está o livre-arbítrio.
Deus não criou seres humanos controláveis por Ele. Não, Ele criou seres humanos que são conforme a sua imagem e semelhança. Homens e mulheres que devem ter a sua própria escolha. O que é que Deus faz? Ele proporciona dias e mais dias, Ele proporciona diversos meios para que o ser humano o conheça, o encontre, saiba que Ele é o Deus único e verdadeiro que criou todas as coisas. E esse propósito de Deus é que todos sejam salvos. Mas isso não quer dizer que todos serão salvos. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas aí é onde está o grande quê da história. Jesus Cristo disse, no capítulo 3 do manual, no versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí no versículo 17 ele diz assim: porque ao que crê já está salvo, e ao que não crê já está condenado. Eu vejo nesse contexto Jesus falando com Nicodemos, que tinha visto aquilo que Jesus tinha feito e tinha sido chamado a sua atenção, e ele veio em busca da salvação. Ele veio em busca, procurar saber o que deveria fazer para ser salvo. E Jesus sempre está à disposição para nos mostrar o caminho da salvação. E assim é hoje contigo que assiste esse vídeo. Ele te deu a oportunidade de conhecer o manual dele, o manual santo, que apresenta Jesus de Gênesis a Apocalipse. Jesus que é o Salvador da humanidade, mas é o Jesus que salva apenas aqueles que creem. Jesus que salva como salvou o ladrão da cruz.